Há algo especial que acontece quando o nosso coração aprende a reconhecer as bênçãos, mesmo nos dias em que parece que nada vai bem. É como se uma luz suave começasse a acender por dentro, trazendo paz, força e esperança onde antes havia apenas incerteza. A gratidão nos conecta ao cuidado de Deus e nos lembra que Ele nunca deixou de nos sustentar, mesmo quando a gente não percebeu. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hoje, quero caminhar com você nesse momento, olhando para cada detalhe da sua vida com um novo olhar, entendendo que há mais de Deus agindo do que você imagina. E continue comigo, porque hoje Deus vai falar ao seu coração exatamente aquilo que você precisava ouvir. Às vezes, o coração fica pesado e você não entende porque parece que a alegria se afastou. Talvez tenha sentido medo do amanhã, aquela angústia que aperta no peito e não deixa você respirar com alívio, ou, quem sabe, um desânimo que te faz olhar para os dias e pensar que nada vai mudar. Pode ser que a dúvida tenha se instalado, perguntando se Deus realmente está cuidando ou se Ele se lembra de você. São momentos em que a solidão parece falar mais alto do que as promessas, e até mesmo coisas simples que antes davam prazer agora parecem distantes. É como se a vida estivesse em preto e branco, enquanto você desejava enxergar as cores novamente. Mas eu quero que você saiba, Deus não é indiferente a isso que você sente. Ele conhece cada detalhe do seu dia e mesmo que você não perceba, Ele tem estado mais perto do que imagina. E é nesse ponto que a palavra de Deus entra como um bálsamo para a alma. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que promessa linda! A paz de Deus guarda o coração daquele que decide falar com Ele e agradecer, mesmo em meio à luta. É como se Ele colocasse um escudo invisível ao redor da sua mente e do seu coração, protegendo você de se afogar na dor. Quantas vezes a gente já passou por coisas que pareciam insuportáveis, mas de alguma forma superamos? Isso não foi força nossa. Foi a mão de Deus nos sustentando, mesmo quando a gente não entendeu o processo. Eu sei que pode ser difícil enxergar saída quando tudo ao redor grita não tem mais jeito, mas a gratidão tem o poder de mudar o foco quando você começa a agradecer até pelas coisas pequenas, como o ar que respira, o alimento na mesa, um abraço recebido, uma oração que alguém fez por você sem nem saber. Algo muda por dentro. É como se o coração fosse lembrado de que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ele prometeu em Isaías 41:10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela continua valendo hoje para você que está ouvindo, e se hoje você sente que está num beco sem saída, saiba que há uma porta que só Deus pode abrir. Ele é especialista em transformar lágrimas em sorriso e deserto em jardim. Nenhum tempo de dor é desperdiçado nas mãos dele. A gratidão, mesmo que tímida, é uma chave que abre o coração para perceber o que Deus ainda está fazendo. É nesse momento que a fé começa a se levantar. E onde a fé se levanta, o medo começa a perder a força. Deus não prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu presença constante em todas elas. E quando Ele está, existe esperança. Talvez você esteja se perguntando, mas como vou agradecer se não vejo nada mudar? É aí que entra o segredo. A gratidão não é apenas por aquilo que já aconteceu, mas pelo que Deus ainda vai fazer.
é olhar para a vida e dizer: eu não entendo agora, mas confio que o Senhor está no controle. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa palavra chegou até você porque Deus queria lembrar que Ele ainda tem capítulos lindos para escrever na sua história. E quando Ele escreve, tudo coopera para o bem, mesmo que no começo pareça bagunçado. Quantas vezes você já pensou que não aguentaria e mesmo assim amanheceu no dia seguinte? Isso é cuidado de Deus. Quantas vezes você não tinha resposta e de repente algo se resolveu sem você nem saber como? Isso é a mão dele. Talvez hoje ele só queira que você respire fundo e perceba que não está sozinho nessa caminhada. Ele está contigo nos momentos de silêncio, nos dias de choro escondido, nas noites de insônia e principalmente quando você acha que ninguém vê. A gratidão começa com esse reconhecimento. Ele nunca deixou você. A Bíblia diz no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que, nos dias em que você se sente mais fraco, Deus está ainda mais perto. Ele não se afasta da dor. Ele entra nela para te levantar. E quando você começa a agradecer, mesmo que seja apenas por estar vivo hoje, essa atitude abre espaço para que a paz dele invada cada canto do seu coração. É como se ele dissesse: filho, segura na minha mão, porque eu ainda vou te levar além. Então, mesmo que o cenário não mude de imediato, algo já começa a mudar dentro de você quando a gratidão ocupa o lugar da murmuração. É como acender uma vela no meio da escuridão. A luz pode parecer pequena, mas ela é suficiente para lembrar que a noite não é eterna. E essa chama vai crescendo, porque a presença de Deus é fogo que aquece, ilumina e fortalece. Fica comigo até o final, porque essa chama que Deus está acendendo hoje no seu coração pode transformar completamente a forma como você enfrenta os dias que virão. Sabe, às vezes a gente pensa que só pode agradecer quando tudo está perfeito, mas é justamente nos dias comuns e até nos dias difíceis que a gratidão mais transforma o nosso coração. É quando você decide dizer obrigado, Deus, mesmo sem entender o porquê de certas coisas, que a fé vai sendo fortalecida. Porque agradecer não é negar que a dor existe. É reconhecer que existe um Deus que é maior do que ela. É como segurar firme na mão de alguém durante uma tempestade. Você sabe que não vai parar de chover na hora, mas sente segurança porque não está sozinho. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora, segurando a sua mão. Eu fico pensando quantas vezes a gente deixa passar momentos tão pequenos que já são milagres. O simples fato de acordar hoje, de poder ouvir essa mensagem, de ter ar nos pulmões, já é um presente. É como se Deus estivesse dizendo: eu te dei mais um dia para viver, para sonhar, para recomeçar. E se você está ouvindo isso, é porque ainda existe algo que Ele quer fazer na sua vida. Então, mesmo que o seu coração esteja cansado, experimente começar a agradecer pelo pouco. E você vai perceber que esse pouco é muito mais do que imagina. E sabe o que é bonito? Quando a gente começa a agradecer pelo que já tem, a ansiedade pelo que ainda não veio diminui. É como se o coração aprendesse a descansar no tempo de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso significa que, mesmo que as lutas estejam aí, a gente precisa lembrar das vitórias que Deus já nos deu. Lembra daquela situação que parecia impossível e mesmo assim você superou? Isso é a prova de que Ele não te abandona. E eu sei que talvez você esteja ouvindo e pensando: mas minha vida está tão bagunçada, não consigo ver nada de bom. Mas deixa eu te dizer, o fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, já é uma resposta. Deus está dizendo: eu estou com você. E quando Ele está,
existe possibilidade, existe futuro, existe recomeço. Ele é o Deus que pega o que estava quebrado e faz novo. E a gratidão é como a chave que abre a porta para Ele agir de forma ainda mais profunda. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu invisível, como se ninguém percebesse o que você estava enfrentando. Mas Deus viu. Ele viu cada lágrima, cada suspiro, cada oração silenciosa. E acredite, Ele não esqueceu. A Bíblia diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso não é só uma frase bonita, é uma verdade para se agarrar nos dias em que parece que o chão sumiu debaixo dos pés. Ele não vai soltar você, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E quando você começa a agradecer, mesmo que seja só por essa promessa, algo muda dentro de você. O coração fica mais leve, a mente mais calma e a esperança começa a florescer de novo. Pode ser que as circunstâncias não mudem de um dia para o outro, mas você vai perceber que o jeito de olhar para elas mudou. E essa mudança de olhar é o primeiro passo para a transformação que Deus quer fazer. Às vezes, Deus não muda a situação de imediato porque Ele quer primeiro mudar o seu coração. Quer ensinar você a confiar, a descansar, a perceber o cuidado dele nos detalhes. E quando essa confiança cresce, a gratidão vem junto, porque você sabe que está nas mãos certas. É como um pai que segura o filho no colo. O filho não entende tudo, mas confia porque sabe quem está cuidando. Então, mesmo que você ainda esteja no meio do processo, escolha hoje dizer: Deus, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por estar comigo mesmo quando eu não percebo. E se esse agradecimento parecer pequeno, não tem problema. Deus conhece a intenção do seu coração e Ele honra cada passo que você dá em direção a Ele, mesmo que seja um passo tímido. Tem dias em que a gente acorda e parece que o peso das últimas semanas vem todo junto, como se fosse impossível seguir com leveza. Você até tenta sorrir, tenta se distrair, mas lá no fundo existe um cansaço que não é só físico. É algo que mexe com a alma. Talvez seja o medo de não conseguir resolver aquela situação, a angústia de não ver respostas, ou a sensação de que o tempo está passando e nada está mudando. E quando a gente se sente assim, é comum olhar para o lado e achar que todo mundo está avançando, menos a gente. Mas a verdade é que Deus não mede o valor da sua vida pelo ritmo das suas conquistas. Ele conhece cada esforço silencioso, cada batalha interna, cada oração feita no meio da madrugada. E Ele não se afasta por causa do seu cansaço. Pelo contrário, é justamente nesses dias que Ele se aproxima mais, para que você saiba que não precisa carregar tudo sozinho. E eu fico pensando como a gratidão é algo que não vem de um lugar superficial, mas de um encontro profundo com a presença de Deus. É algo que nasce quando a gente percebe que, apesar de tudo, ainda existem motivos para agradecer. Não é um exercício fácil, especialmente quando a dor é grande, mas é justamente por isso que ela tem tanto poder. A Bíblia diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração, e sejam agradecidos. Percebe? A paz e a gratidão caminham juntas. É como se Deus estivesse dizendo: quando você escolher agradecer, a minha paz vai ocupar o lugar que antes estava cheio de ansiedade e medo. E isso não significa ignorar os problemas, mas aprender a colocar os olhos também nas provas do cuidado de Deus que já estão acontecendo, mesmo que pequenas. Pode ser um livramento que você nem percebeu na hora, uma ligação inesperada, um abraço que chegou quando você mais precisava. São sinais de que Deus continua operando. Talvez você pense: mas eu não vejo nada acontecendo. E é aqui que entra a parte mais bonita. A gratidão é, muitas vezes, um ato de fé. É dizer obrigado antes mesmo de ver o resultado.
É como um agricultor que planta a semente e agradece a Deus pela colheita, mesmo antes de ela brotar. E sabe o que acontece? Esse tipo de postura muda a forma como a gente atravessa as tempestades. Porque ao invés de passar os dias se perguntando por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que Deus está me ensinando aqui. E essa pergunta abre caminho para enxergar oportunidades escondidas em meio à dor. O apóstolo Paulo, mesmo preso, escreveu em Filipenses 1:12 que as suas cadeias tinham servido para o avanço do Evangelho. Ele encontrou motivo para agradecer, mesmo num cenário que parecia totalmente contrário. Isso é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. E às vezes, tudo que Deus quer é que você dê esse primeiro passo de reconhecer que ainda há coisas boas acontecendo. A gratidão é como um antídoto contra o desespero. Ela não muda a situação de fora para dentro, mas muda você de dentro para fora. E isso começa a refletir no seu dia, nas suas palavras, na sua forma de lidar com os desafios. Pense por um momento. Quantas vezes você achou que não ia dar conta e, de alguma forma, passou por cima daquela fase difícil? Talvez até hoje você olhe para trás e nem saiba explicar como conseguiu. Isso é o cuidado de Deus. Ele não apenas permite que você atravesse as águas profundas, mas sustenta para que você não afunde. E sabe por que isso é importante? Porque quando a gente aprende a agradecer mesmo em meio às lutas, a nossa fé se torna mais sólida. Não é mais uma fé que depende de sentir tudo bem para crer, mas uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Deus prometeu em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até as situações que hoje parecem confusas e dolorosas, amanhã podem se tornar testemunho do cuidado e da fidelidade dele. E enquanto esse amanhã não chega, a gratidão é o que mantém o seu coração no lugar certo, nas mãos de Deus. Talvez, nesse exato momento, você esteja pensando, mas eu não tenho forças para fazer isso agora. E eu entendo. Às vezes, agradecer pode parecer impossível quando a dor ainda está muito viva. Mas é por isso que Deus não pede que você faça isso sozinho. Ele mesmo é quem sustenta e fortalece você para conseguir. Basta começar com algo pequeno. Talvez hoje seja só dizer: Deus, obrigado por me permitir respirar mais um dia. Essa frase simples pode parecer pouca, mas carrega um poder enorme, porque ela abre espaço para que a presença de Deus entre e faça o que só Ele pode fazer. E aos poucos, você vai perceber que existem mais motivos para agradecer do que imaginava. E nesse processo, é importante lembrar que Deus não se esqueceu de nenhuma promessa que fez. A Bíblia diz no Salmo 145:13: O Senhor é fiel em todas as suas palavras e bondoso em todas as suas obras. Isso significa que mesmo que você não veja ainda, Ele está trabalhando. A gratidão é como uma ponte que conecta o que você vive hoje com o que Deus já preparou para amanhã. E enquanto você caminha sobre essa ponte, Ele vai renovando as forças, clareando os pensamentos e aquecendo o coração. É como se, a cada agradecimento, você desse mais um passo em direção ao cumprimento daquilo que Ele já escreveu para você. Agora, se você está ouvindo isso até aqui, saiba que não é por acaso. Talvez Deus esteja usando essas palavras para lembrar que, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, a sua presença continua sendo a maior prova de amor e cuidado. Ele está no controle e nada, absolutamente nada, foge das suas mãos. Então, respira fundo, levanta os olhos e diga com fé: Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. E acredite, essa simples frase pode mudar completamente a forma como você vai atravessar o restante desse dia.
Às vezes, a gente acha que só vai conseguir descansar quando todos os problemas estiverem resolvidos, mas a verdade é que Deus nos convida a descansar mesmo no meio da tempestade. É aquele descanso que não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas do que Ele está fazendo do lado de dentro. Quando você escolhe agradecer, mesmo sem ver a solução, é como se você dissesse para a sua alma: ei, calma, Deus está cuidando. E isso muda tudo. A preocupação começa a perder espaço, a ansiedade começa a enfraquecer e um sentimento de paz vai tomando conta. Essa paz não é explicável, não é algo que a gente consiga colocar em palavras. Ela vem direto do céu. Filipenses 4:7 fala exatamente disso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é essa paz que sustenta você até que a resposta chegue. Eu sei que tem dias que você olha para frente e vê só um caminho nublado, sem clareza do que vai acontecer. O medo do amanhã tenta roubar o presente e você acaba gastando energia tentando controlar o que não está nas suas mãos. Mas, quando você começa a praticar a gratidão, algo muda na forma como você olha para o futuro. Você passa a entender que não precisa ter todas as respostas agora, porque você confia em quem já conhece cada detalhe do seu caminho. É como estar no banco de trás de um carro e confiar que o motorista sabe exatamente para onde está indo. E no caso da sua vida, o motorista é o próprio Deus, e ele nunca erra a direção. E a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Uma escolha diária de colocar o foco no que Deus já fez e no que Ele prometeu fazer. E isso não significa que você vai ignorar as dificuldades, mas que vai escolher não deixar que elas determinem o seu humor, a sua fé e a sua esperança. É como Paulo e Silas, que mesmo presos, cantaram hinos a Deus, e enquanto louvavam, as cadeias se romperam. Atos 16, 25, 26. Eles tinham todo o motivo para reclamar, mas escolheram agradecer e louvar. E esse ato de fé não só trouxe libertação para eles, mas impactou todos que estavam à volta. É assim que a gratidão funciona. Ela não muda só você, mas também influencia o ambiente e as pessoas perto de você. Talvez hoje você esteja cercado por notícias ruins, preocupações financeiras, conflitos familiares ou até problemas de saúde. E nessas horas parece impossível encontrar algo para agradecer. Mas a gratidão não começa com coisas grandiosas, começa com o simples. O fato de estar vivo, de ter um Deus que te escuta, de saber que você tem um propósito mesmo que ainda não veja. O salmista, no Salmo 118, 24, disse: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso significa que cada dia, por mais difícil que pareça, é uma nova oportunidade para experimentar o cuidado de Deus. E quando você começa a viver com esse olhar, algo dentro de você vai sendo curado. O coração que antes só via peso começa a enxergar beleza. A alma que antes só carregava medo começa a respirar esperança. Isso porque a gratidão abre espaço para que Deus trabalhe em áreas que talvez você nem sabia que precisavam ser restauradas. Ela é como uma porta que você abre, permitindo que a luz entre no cômodo mais escuro da sua vida. E essa luz é Cristo, que ilumina, aquece e transforma. Eu quero que você entenda que não existe situação tão difícil que a presença de Deus não possa alcançar. Não existe coração tão ferido que Ele não possa curar. Chegamos a um momento especial, onde tudo que falamos até agora pode tocar profundamente o seu coração. Se você sentiu o peso da vida, o medo, a angústia ou a dúvida, saiba que Deus esteve com você em cada instante, mesmo quando parecia que ninguém via.
A gratidão tem o poder de transformar a sua história, de acalmar o coração e de abrir espaço para que Ele faça algo novo na sua vida. Hoje Deus quer renovar a sua esperança, fortalecer a sua fé e trazer paz para o seu espírito. Tudo o que precisamos é abrir o coração e permitir que Ele nos alcance. E agora, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche os olhos, respire fundo e se conecte com Deus, porque Ele está pronto para falar com você, abençoar você e transformar qualquer dor em aprendizado e vitória. Querido Deus, eu entrego neste momento toda a vida de quem está ouvindo. Agradeço, Senhor, por nunca ter desistido, mesmo quando o cansaço e a dúvida tentaram dominar. Senhor, que a gratidão cresça em cada coração, abrindo espaço para a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que cada medo, cada angústia e cada desânimo sejam transformados pelo Teu amor. Enche, Senhor, de esperança, força e coragem para enfrentar os dias que virão, e que a Tua presença seja sentida de forma real e profunda. Ampara, consola e guia cada passo, para que o Teu propósito se manifeste plenamente em cada vida. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa oração no seu coração, se recebeu essa bênção, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Quero muito saber que essas palavras alcançaram você e tocaram a sua vida. E para finalizar, eu quero agradecer sinceramente por você ter dedicado este tempo para ouvir esta mensagem. Que a paz, a força e a gratidão de Deus estejam sempre com você. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, a gratidão transforma, a fé move e o amor de Deus nunca falha.